estamos aqui em mais um Mestre Talks, hoje com a Sandra Ciraldo. Ela é médica, especialista em bipolaridade. Hoje o papo vai ser super especial. Abandonou toda a carreira há 2 meses para vir aqui para o Conselheiros, para mudar de nível, ir para o próximo nível. E vocês não têm noção o carinho e a atenção que ela tem com essa questão de bipolaridade. E eu vou querer saber muito mais sobre isso. Tudo bem, Sandra? Como é que você está? Nossa, estou super bem, super feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite, pelo espaço. E vamos tentar aí desvendar a bipolaridade para que a gente consiga, como eu sempre brinco, levar esse conhecimento aos 4 cantos do mundo, porque eu acho que dessa forma a gente diminui um pouco o estigma que o bipolar carrega, que é muito pesado. É verdade, é verdade. A gente, quando ouve falar de bipolar, a gente imagina que é 8 ou 80, um lado e o outro, os opostos. É mesmo, mais ou menos assim? Como é que é? Explica um pouquinho pra gente de uma forma bem... Vou te falar um pouquinho o que é a bipolaridade, Ótimo. né? Sim, a bipolaridade, ela tem um pouco desse 8 e 80, Tá. porque se a gente for analisar ali, né, o ciclo da vida, normalmente a gente fica alegre, a gente fica triste, Isso, a gente tá um dia mais emotivo, a gente tá Bom. um dia mais quietão, um dia a gente quer falar um pouco mais, um dia a gente quer ficar mais na nossa, e esse é o normal da vida, De e é todo bom mundo. que assim seja. Com certeza. Porque se a gente ficar numa linhazinha, é igual o eletrocardiograma do coração, né? Se você parar ali, Morreu. é sinal de que Ou você um filme, morreu. né? Que não tiver emoção, a emoção está em Exatamente. altos e baixos. Exatamente. Então Legal. você precisa na Boa. vida desses altos e baixos. Legal. Mas quando a gente está falando de bipolaridade, a gente diz que ele extrapola um pouco essa normalidade do ciclo, né? Que Legal. seria essa ciclotimia natural. Tá. Então a gente tem uma fase que a gente chama de fase desativada, que é a depressão. Tá. E é onde a maioria dos diagnósticos são feitos, porque é onde o paciente aceita a ajuda. E a gente vai ter a fase ativada, que é a fase da mania, onde o paciente se sente o invencível. Então, hipersexualidade, a pessoa tá falante, a pessoa tá comunicativa, a pessoa tá lotada de ideias, ela tem milhões de ideias mirabolantes, ela acha que ela é capaz de dominar o mundo. E essa fase é uma fase que traz muito risco. Tanto o risco mesmo dessa hiperaceleração de vida, como o risco das coisas que ele acaba destruindo pelo percurso quando ele está nessa fase. Entendi. Ele chega a perder um pouquinho da noção do que é tangível, do que passa ou não. Sim, Por exemplo, ele ele tem acha que ele pode tudo e ponto final. Ele É mais tem ou um menos isso. rompimento com a realidade. Que legal. Ele perde Legal um não, pouco que interessante. o que seria esse limite Tá. máximo, né? Tá. E tem muitos deles que extrapolam para psicose. E aí entram em surtos Aí eu efetivos de psicose. E muitos desses pacientes foram diagnosticados com esquizofrenia. Muitas das Entendi. vezes, para quem não entende ali todo o funcionamento da bipolaridade, ele pode ser diagnosticado como um paciente esquizofrênico. E muito cobrado pelo familiar. Ah, porque você fez isso, e ele vai te dizer, eu não lembro. E ele não lembra. Ah, é? Ele Então tem um não lapso lembra. de memória desses Tem, momentos? Tem um lapso de memória desses momentos. Alguma coisa supõe-se que possa ser como uma própria defesa do cérebro. Então Tá. ele apaga, Sim, apaga. aquilo ali, como Sim. apaga alguns traumas Sim. da vida da gente. Sim. Para É que a isso gente mesmo. não lembre, para que a gente não reviva É isso esse mesmo. sofrimento. Né? Que E coisa. muitas das vezes ele não tem mesmo, porque o cérebro entra numa aceleração tão grande que ele não consegue registrar esses acontecimentos. Legal. Será que é por isso que muita gente tem esse preconceito sobre bipolaridade? Tem pessoas que até se afastam, né? Com pessoas que mudam Sim, muito o essa humor, é a né? parte mais E triste. aí, como que a gente pode ajudar essas pessoas a entenderem? Eu acho que tem muita gente que deve ter na família casos assim e não sabe como lidar. Com certeza. E esse é o maior problema, porque a pessoa não saber como lidar, às vezes ele prejudica mais do que ajuda, né? Mesmo querendo ajudar. Com certeza. Então ajuda nós aí. Com Fala aí. certeza. Na verdade, assim, a maioria dos casos, né, você tem 3 grandes focos de aparecimento Tá. da bipolaridade. Isso vai acontecer na adolescência, que é Tá. onde tem a maior abertura de quadro na adolescência. Quem é o adolescente? É aquela pessoa que está entrando com aquele turbilhão de hormônios ali
Então, a adolescência por si só já é Já uma é. fase muito complexa para aquela pessoa. E ele começa a extrapolar um pouco. Então, ele pode partir para uso de drogas, ele pode partir para uso de álcools, ele pode partir, acentuar muito na pornografia, ele pode partir Agressividade. para esportes radicais, ele pode ficar uma pessoa mais agressiva. E aí ele entra E também na pode entrar em tarja. decepção. Também. E também pode ir pra dentro. Sim, pode ir para Que dentro. louco, né? E ele entra na tarja do quê? Do rebelde. Verdade. Daquela pessoa difícil de lidar. Então ele perde a amizade, ele briga com a família entra em desespero. E isso destrói muitas vezes lares, né? Você vai ter ali uma segunda fase onde pode aparecer na mulher, é muito característico isso, tanto no pós-parto como a depressão pós-parto. Então toda depressão pós-parto deve ser aventada à possibilidade de bipolaridade. E a pessoa precisa de um acompanhamento. Entendi. Isso é muito comum. E você vai ter de novo isso ali na fase da menopausa. Quando começa a acontecer as desregulações hormonais, também é um outro lugar onde abrem quadros. E para o homem ali mais velho, talvez estresses muito grandes, né? Aquele hangover, aquela coisa que você fica ali naquele estresse crônico, aquela coisa que não acaba. Até né? surtar. Até surtar. Que louco. E porque, veja bem, essa parte da adolescência, que a gente chama de aborrecência, né? Porque Já todo tem o mundo rótulo passa. ruim da Todo mundo adolescência, né? passa por isso, né? Eu acho que é muito comum, né? A grande parte dos adolescentes passam por isso. E não necessariamente tem a ver com bipolaridade. Tem essa fase, Sim. mas é muito legal para que as pessoas ali entendam como é essa questão, essa mudança no bipolar, né? Exatamente isso. Porque eu acho que todos nós temos um pouquinho de bipolaridade, para falar a verdade. Eu acho que todo Não, mundo. isso é a frase que o bipolar mais odeia ouvir. Ah, ele não gosta? Que bom que você falou. Me perdoa, então. Não, mas é muito bom que a gente toque nesse assunto. Boa. É muito bom que Porque a a gente gente toque acha nesse que a gente tem um pouco assunto. de alteração. Esse foi o primeiro vídeo que eu viralizei Ótimo, na internet que com uma legal. historinha exatamente sobre isso. Ai, você tá tão bipolar hoje. Porque as pessoas acham que Que é brincadeira. é brincadeira. E não é. E é uma dor, é um sofrimento, destrói famílias, Quando eu digo de destrói ter, fortunas. Quando eu digo de ter, é porque a gente oscila muito. Sim, que é o De normal humor, da vida, de que é o humor, normal da vida. de tensão, de energia. A gente oscila e é natural. É que essas oscilações dele passam do limite para os lados. E esse é o exatamente. problema. E isso causa dor. Eu É imagino. muita dor. E O a dor- paciente bipolar é um paciente que ele sofre muito. Ih, apagou meu telefone. Será que acabou a bateria? Em todo O o ciclo. paciente bipolar, ele sofre muito, entendeu? Toca só na tela para ver. Isso, dá uma tocadinha Tem só uma na tela. Pausadinha aqui Aí- só ah, porque... não, acho que tá. Ah, desligou. normal. Não, desligou. Será que desligou? Desligou. Tá. Ele tenta voltar lá. E aí, interessante, porque a gente tem o desconhecimento, né? Que as pessoas têm. Mas antes da gente falar, eu queria saber o seguinte. A gente tem um percentual de números de pessoas que têm bipolaridade? Algum número para a gente Temos, poder temos. ter uma ideia melhor? Fala pra Bom, gente. primeiro a gente vai falar que a bipolaridade é a doença de maior herdabilidade dentro da psiquiatria. O que seria isso? É? É genético? Chega a 80% de herdabilidade. O que significa isso? Todo bipolar vai passar, em 80% dos Caramba! casos, esse gene para a próxima geração. Então Esse é gene, ele genético isso? É genético. Ele é genético. O gene Tá. é genético. Mas eu Desenvolver, gosto aí muito de depende de- comparar a boa. bipolaridade com a diabetes. Você tem a genética Tá. para diabetes, mas você vai desenvolver a diabetes como? Se eu usar muito açúcar, se eu não praticar exercício físico, se eu comer Sim. tudo irregular. Então, a gente vai desenvolver a diabetes que nós temos ali dentro da gente adormecido. Ou eu posso nunca desenvolver a diabetes. Manter No ela caso da bipolaridade, é exatamente a mesma coisa. Então, você herda ali 80% da genética de um pai bipolar e vai passando de pai para filho essa genética. Pode pular uma geração, né? E quando que você vai desenvolver? Estresse crônico. O estresse é o desencadeante, agudo. é o principal. O primeiro quadro, 90% são Cara, estresses quem vive sem agudos, estresse, né? causa agudo, Que coisa. exatamente. Daí a É a importância doença moderna, hein? hoje da gente ter a psicoeducação, a mente mais voltada para o mindfulness. É essa visão que na nossa época não tinha, porque quem vai para psicólogo é o quê? É o doido, é o chato, é o que tem problema, isso né? aí. Mas hoje eu acredito que toda pessoa deveria passar por
por um processo desse, digamos assim. Tá. E vamos dizer que o IP seja um processo desse, assim, o Pablo, ele traz essa Sim. reflexão. Sim. Então, não necessariamente precisa ser uma terapia ali individual, mas alguma forma nova de você encarar os problemas, Legal. para que você diminua esse sofrimento. Atenção Então, plena, então, é importante. É Mindfulness. fundamental, é fundamental. O estilo de vida é muito importante, né? Tanto que hoje, dentro da bipolaridade, a gente trabalha muito essa base. Mas, além disso, a gente vai ter uma média mundial Tá. de 4 a 6% da 4 a população. 6? Nossa, é um número Sim. gigante. Nós teríamos mais de 4 milhões de bipolares no Brasil. Mais de 8 milhões de bipolares no Brasil, né? E Isso muitos- e diretamente alguns- bipolar tipo 1 e tipo 2, porque ele vai ter o que a gente chama de Níveis. espectro. Ah, Espectro, tá. igual que eles Tá. tiraram. Eles acabaram com aquelas doenças específicas do autismo, né? E eles trouxeram TEA, transtorno do espectro Mudou o autista. nome, né? E a bipolaridade está indo pelo Também. mesmo caminho. Porque aí Entendi. você vai ter esses pequenos comportamentos de pessoas que não sabem lidar com a emoção e que algumas vezes vão precisar iniciar um tratamento de controle de humor até que ele se acerte e talvez para ele não seja o caso dele ser um bipolar. Então pode acontecer. E é interessante, né? Essa evolução, você como médico, eu acho que pode ajudar a gente a entender essa evolução de nomenclatura e de forma, a gente fica um pouco perdido, né? Olha que lindo, gente. Adorei essa canequinha. A gente fica um pouco perdido com relação a isso, porque antigamente eu lembro que quando a gente falava de autismo, se falasse que a pessoa tinha um filho autista, a pessoa Era já quase ficava... um xingamento. Tinha, não, e ela tinha ela ficava extremamente preocupada. Hoje, assim, tem tantos níveis que quase todo mundo tem um grau de autismo. Eles dizem né? isso, né? Que pode ser que daí daqui fica a alguns difícil. anos a grande parte da população seja E aí eu autista. digo, então eles estão levando esse tipo de classificação de espectro para outras áreas, o que talvez seja bom, né? Porque é muito forte um nome. Tem nomes que marcam a pessoa, né? E isso judia, né? Sim, judia muito. E o bipolar, ele é essa pessoa judiada pela sociedade, Olha, né? coisa. Porque ele tem dificuldade de se manter em emprego pela instabilidade emocional. Ele tem dificuldades nos relacionamentos familiares, tanto, né, ascendente e descendente, tipo pai, mãe, filho. E principalmente nos relacionamentos amorosos, né? Eles têm grandes dificuldades no relacionamento amorosos, porque geralmente, se você tem uma mulher bipolar, o que o marido fala? Ah, essa chata, essa mulher que tá sempre na TPM, essa mulher instável, né? Essa mulher louca. A mulher é louca, né? E se ao contrário do homem, quem é esse homem bipolar? É o homem viciado em pornografia, é o homem viciado em jogos, é o homem alcoólatra, é o homem viciado em drogas, é o homem com um excessivo colocação em política ou em religião. Então, ela é a pessoa excessiva. É aquele excesso. Por isso que a gente fala nem 8 nem 80, que Sim. o ideal é ficar ali no meio, né? Então, quando você pega pessoas que são muito, muito agarradas naquilo dali, você tem que dar uma olhada para ela comportamentalmente falando. Entendi. Eu lembrei de mais um ponto interessante que tem a ver com essa questão do espectro e de definição. Antigamente, quando falava que uma pessoa tinha TDAH, era uma coisa... Hoje, minha filha, o outro, um conhecido, fala, eu descobri que eu tenho TDAH. Eu falei... É porque é cômodo, né? Quer dizer, daí eu falei assim... daí eu falei assim, cômodo, porque te justifica. Eu falei, como assim? Como assim? Não, é porque ele... não faz muito sentido para mim. Então, a gente vai ter dentro da psiquiatria 3 grandes grupos, né? Tá. Então, a gente vai ter o grupo dos neurodivergentes, que aí a gente vai enquadrar aqui o TDAH e o autismo, que seriam neurodivergentes. Quando ali o cérebro está se formando dentro da barriguinha da mãe, ele tem uma alteração na formação. Então, ele não é defeituoso, ele só é diferente. Tá. E ele precisa aprender a lidar com essa tipo. diferença. Tá. E quem cuida dele tem que aprender a entender a lidar Talvez com principalmente essa quem diferença. cuida, né? Porque o período muito importante Exatamente, o é da aquele infância. começo. E aí é aquela criança que vai para a escola e sofre bullying, é aquela criança que o professor às vezes chama de burro. Hoje em dia não pode, mas na nossa época os professores chamavam de burro. E ele vai carregar esse estigma pro resto da vida.
né? E, na verdade, o que ele tem é uma mudança na formação do cérebro dele e ele precisa de ajuda para aprender a lidar com aquilo dali e ajustar. E hoje você vê autistas e autistas de nível de suporte alto se desenvolvendo absurdamente. Tem um nos Estados Unidos agora que se formou em medicina. Não, porque a mãe pegou ele. Diz que é um absurdo. É um absurdo. A capacidade que ele tem de desenvolvimento de raciocínio, de lógica, é absurdo. Né? Esse grupo, ele fica muito voltado para o neuro, né? Então, normalmente é o neuro que vai dar uma visão mais específica para ele. Você vai ter lá na outra ponta, a gente vai ver os transtornos psiquiátricos. E aí, os transtornos psiquiátricos, a gente vai ter a depressão, a gente vai ter a esquizofrenia, a gente vai ter a bipolaridade, como os principais aqui dentro desse distúrbio psiquiátrico que precisam do psiquiatra e que precisam de um tratamento medicamentoso. E você vai ter aqui no meio, e aí cada vez que tem um DSM, né, que é um manual de doenças psiquiátricas, eles ampliam mais esse meio de nomes, então tem um monte de nome que vai surgindo de novos quadros, só que eles colocam como psiquiátrico, e na verdade eles não são psiquiátricos, eles são comportamentais e temperamentais. Então é do temperamento da pessoa, é do comportamento da pessoa, e isso vem da onde? De trauma. Isso vem da criação, isso vem do ambiente que ele Aí o IP resolve. Aí o IP ajuda pra caramba. E esse bolo de gente confundido com paciente psiquiátrico e medicado muitas das vezes como paciente psiquiátrico, o que complica muito o tratamento. Sim. Tudo isso você consegue melhorar com terapia e, claro, reconhecer que é difícil. É difícil um narcisista. Você muda um narcisista? É a pergunta que eu mais recebo. A gente muda um narcisista? Muda. Ponto. Vírgula. Né? Vamos botar um ponto e vírgula. Você pode mudar um narcisista. Desde que ele se convença que ele é um narcisista. Boa. E que ele resolva que vai mudar esse narcisismo por alguma questão, por alguma perda grande que ele teve, por algo sério que ele perdeu na vida, e ele entenda a posição dele como narcisista e muda. É raro, tá? O narcisista é um dos quadros mais difíceis de você conseguir mudar, mas você consegue. Você consegue. O borderline, por exemplo, que hoje você tem, todo adolescente entra como borderline. Todo adolescente tem borderline. Claro, porque você está na adolescência. Você não tem um desenvolvimento emocional. Não está acompanhando os hormônios, não. Aí, você não tem. Você mora num ambiente, o pai grita, a mãe briga e bate na menina e chama ela de revoltada e traz palavras. Porque às vezes, né, trauma, eu gosto de falar essa frase. Trauma não é o que acontece com a gente. É o que a gente faz com o que acontece. Trauma é como a gente interpreta o que aconteceu com a gente. Então, isso é muito importante que a gente veja. Porque a gente acaba, né? Por isso que você vê irmãos que passam pela mesma situação e cada um interpreta de uma forma. Né? Ah, mas por quê? Porque veio lá da formação dele. É aquela visão do mundo ideal e o mundo real. Exatamente. Cada um tem uma visão do mundo ideal e ele escuta o que ele realmente... o que ele faz com aquilo que ele escuta é o que faz todo sentido. Exatamente. Às vezes para um não é nada. Você falou uma coisa interessante sobre o narcisismo, né? Que é muito difícil ele mudar, mas é possível e dá desde que ele entenda que tem um problema. Mas eu costumo dizer, independente do problema, metade do caminho andado é quando você descobre o problema. Você saber que tem um problema, você já resolveu metade dele. Sim, você assumir que tem um problema. Porque, assim, assumir o que é alcoólatra, cara, você já está na metade do caminho. Assumir o que é tabagista, né, fumante, metade do problema. Que tem vício em jogo, que é um vício que não é um prazerzinho, que você para quando quer. Isso é uma coisa que a gente mais escuta, né? Eu paro quando eu quero, não para quando quer. Então, assim, a partir do momento, a primeira coisa é assumir. Então, acho que a gente assumir já... Nossa, metade do caminho andado. Aí já facilita. Porque daí ele aceita receber ajuda, ele começa a buscar caminhos. Enquanto ele acha que tá tudo bem, que ele faz quando ele quiser, a vida vai só piorando e depois é mais difícil, né? E você falou isso agora, né? Me veio aqui na cabeça quando eu estava vindo para cá. Eu tenho dois grandes grupos hoje que movem a minha vida, né? Eu recebo diretamente do Instagram, gratuitamente hoje. Eu tenho um grupo onde eu recebo bipolares e familiares de bipolares. Oh, glória a Deus. E a gente brinca que eu e a psiquiatra que me ajuda nesse acompanhamento, porque eu ainda não sou psiquiatra, né? Eu sou médica, mas eu ainda não me formei como psiquiatra, então eu não posso falar que eu sou. E a gente brinca que nós criamos o primeiro CAPS virtual do Brasil.
Então, ali dentro, para eles entrarem, eles são acolhidos, a gente colhe uma história dele, a gente traz a gente busca essas informações dele, e ali dentro o grupo meio que gira sozinho, né? Porque as próprias pessoas, umas apoiam as outras, eu pontuo quando é algo técnico, eu chamo a psiquiatra e ela vem pontuar e responder. As experiências ajudam, né? Sim, e o que acontece com o bipolar, gente, e aí é por isso que eu preciso levar esse conhecimento para os 4 cantos do mundo, eles são muito colocados de escanteio, eles são olhados eles carregam um estigma muito pesado, né? Verdade. E ali dentro, pode falar efetivamente o que eles sentem, porque eles não podem. E muitas das vezes, você sabe o que é o pior, Emerson? Eles não sabem o que está passando dentro dele. Então, quando ele expõe um sentimento que ele nem sabe explicar o que é, vem outro e fala, ei, eu sei o que é isso, eu também tenho. Que legal. E aí, nesse momento, ele começa a entender e começa a trabalhar aquilo dali. Que legal. Então, assim, hoje a minha maior realização é esse grupo do meu grupinho que eu chamo ali, é maravilhoso. E eu criei também um grupo VIP, que é um pessoal que comprou o meu e-book, entrou dentro do grupo. Esse grupo hoje está fechado, não está aberto. Ele tem pouquíssimas pessoas, mas eu dei uma fechada nele. A gente faz encontro mensal nesse grupo, mas por enquanto ele está fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou vai ter que esperar. E nesse grupo daí, uma mãe... ela acabou se distanciando do filho por essa razão. Então, ele arrumou uma namorada e, enfim, aí ela brigou com a namorada, brigou com o filho, eles estão sem se falar. E hoje eu puxei ela para uma reflexão e nessa reflexão eu falei para ela, aproveita o distanciamento e vamos tratar em você o que fez você fazer que você distanciou o seu filho. Porque não é só a bipolaridade, não é só a sua nora. Não. Existe você no meio dessa relação. E qual foi a sua falha, digamos assim? Porque a gente não erra, a gente falha. E aí ela puxou exatamente a falha dela. Então é lindo você ver uma pessoa fazer essa reflexão e entender o ponto onde ela erra. Porque o familiar erra muito. A esposa do bipolar erra. O marido da bipolar erra. A mãe de um bipolar erra. O filho de uma bipolar erra, né? Porque a gente não sabe, a gente não conhece. E também está sob pressão, né? Acaba errando até por conta disso. Com certeza, né? Então, gera problemas. E é um nível de estresse Que trabalho tão bonito, grande. amiga. É lindo, não é lindo? Quando você falou do CAPS, me trouxe ótimas memórias. Na verdade, eu sou professor de artes marciais. Né? Algumas são... Você é tudo também, né, Emerson? Já fui. A idade ajuda muito, né? A idade faz a gente passar por muita coisa. Então, tem uma área que eu já dei aula na ACD, né? Então, eu sou professor também de Tai Chi Chuan. Conhece? Olha, eu tenho um paciente que faz Tai Chi Chuan. Então, é excepcional. Fantástico. Então, eu sou graduado e formado nisso também. E Mindfulness, né? Que são vários tipos de meditação que eu dou durante o Tai Chi, que é uma ginástica terapêutica. O Tai Chi, algumas pessoas dizem que é uma meditação em movimento, que também até pode ser chamada. O chinês não gosta muito desse perfil, termo, mas pode ser. Então, faz a pessoa entrar no eixo. Eu já tive alunos bipolares, né? Difícil porque tem momentos que... E no caso, foi muito difícil lidar, porque esse também tinha o apelo da droga. E era muito difícil. Quando ele ia... E ele veio pelo Kung Fu, treinou muito tempo, e quando ele ficava treinando muito, ficava maravilhoso, a família toda adorava, e era uma maravilha. Mas de uma hora para outra... E agora você me falou uma coisa que veio na cabeça. Pressão. Ele começou a ficar bom, e eu quis levar ele para campeonato. E agora você falando, linkou aqui. Quando estava próximo do campeonato, ele muito bom, estava indo bem. Quando estava próximo do campeonato, ele surtava a ponto de não ir, brigar com a família, usar droga. E olha, foi difícil para eu conseguir resolver, e tenho que ser honesto, não consegui resolver. Ele acabou depois se afastando, e ele tinha a questão da bipolaridade. Que coisa, agora você falou uma coisa que veio, tá vendo? Agora que eu linkei, que pode ser a pressão do campeonato, porque ele era muito bom, tinha todo o potencial, estava maravilhoso. Daí, quando faltavam alguns dias,
Teve um campeonato, inclusive, que era um campeonato que a gente tinha comprado passagem aérea, tudo certinho para ele ir. E, além de não ir, surtou e foi difícil. Adorei essa questão. Não, foi bom. A gente pode ajudar você a ter uma outra visão desse É o que eu quadro, quero, né? é o que eu quero, porque eu não conseguia entender o que ligava a isso. Para mim, ele estava resolvido desse problema, porque foi um período tão grande que ele ficou. Ele tinha muitos surtos e depois reduziu a ponto de não ter mais. Aí foi embora. Aí estava tudo maravilhoso. Quando estava marcado o campeonato, uns dias, tudo bem, não teve nenhum tipo de conflito, nada, estava tudo em ordem. Mas agora que você falou, agora que veio, eu falei, cara, será que foi a pressão? O bipolar tem duas coisas bem características do bipolar e que isso não é observado, né? Primeira coisa, o bipolar, ele tem... Você já ouviu falar em lobo pré-frontal, né? O Pablo fala bastante do lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal, hoje, é como o siso de antigamente. Lembra? Tá. Na hora que nasceu o siso, você tá mais maduro, né? Falaram até que é o dentro do juízo. É exatamente isso. Então, o lobo pré-frontal é a última parte do cérebro que se forma, que é como se fosse, vamos chamar ele de lobo da maturidade. Tá. Certo? Então, ele demora mais. Ele é quantos anos? 20 e poucos? Ele vai chegar ali por torno dos 25 anos, vai ser né, dentro da normalidade. O que vai... Opa, deixa eu desligar aqui, gente. Tranquilo. O que vai acabar ali se formar aos 25 anos de idade. O bipolar, ele tem um atraso nesse lobo pré-frontal. Ah, é? É como se o bipolar, ele demorasse mais um pouco para alcançar a maturidade. E qual a consequência? Então, ele é mais carente, ele é mais imaturo, ele tem mais dificuldade de assumir o problema para ele, né? Vamos pensar que seria um adolescente uma adolescência mais postergada. Tem tudo a ver com o que você está falando, viu? E em segundo ponto, a gente tem uma outra coisa. O bipolar, ele tem uma deficiência ali nos neurotransmissores, da dopamina, aquela coisa toda, né? Então, se a gente olhar, o que o bipolar não é que ele não tenha a dopamina, ele tem a dificuldade de colocar a dopamina ali, né? Então, ele precisa de muita dopamina pela dificuldade na neurotransmissão. Então, o que ele precisa? Onde ele vai? Ele vai na dopamina rápida. Ele vai na dopamina barata. Quem é a dopamina rápida e barata? Droga, bebida, álcool, sexo, gastar dinheiro. Porque ele precisa dessa dopamina. O cérebro solicita a ele essa dopamina. E o que a gente tenta trabalhar no grupo? A dopamina cara. A dopamina difícil e dolorosa de ser conquistada. O Kung Fu, então, foi o que fez bem pra ele, porque ele ficou perfeito. Ele ficou fez bem, mas aí você levou ele no nível do estresse. Aí o que deu nele? Medo. Na hora que ele ia competir, se eu soubesse, olha, não sabia. Então, se você tira dele a carga da responsabilidade, a carga do talvez ele tivesse conseguido. Né? Porque se essa pessoa alcança a bipolaridade, né? Se o paciente bipolar, ele alcança a dopamina cara, né? E o que seria uma dopamina cara? Ler um livro, que é difícil. Concluir alguma coisa, Como você vai pegar um paciente que tem ali uma dose de impulsividade, uma dose de desatenção, e por isso que é tão confundida a bipolaridade com o TDAH? Fazer ele ler um livro e entender o livro todo. Como que você vai fazer ele se formar numa faculdade, né? E tem grandes bipolares que são formados, médicos, juízes, você tem todas as categorias, né? Porque consegue trabalhar aquilo dali daquela forma. Então, o vencer o campeonato seria ele atingir um nível máximo de dopamina, o que seria muito bom para ele. Mas ele desde que ele fosse. Desde que eu não preparei, sido trabalhado emocionalmente por aquilo dali. Provavelmente não, com certeza, houve uma falha minha, o desconhecimento meu não atentou para isso. Se eu tivesse falado com a doutora antes, ele não teria tido esse problema, porque agora eu entendi exatamente por que eu preciso levar esse conhecimento aos quatro cantos do mundo. Ele estava muito bom, e eu achei que, por exemplo, ele ir para o campeonato ia só melhorar, porque ia aumentar o nível dele, só que a pressão do campeonato de ter que dar resultado, da expectativa que eu gerei, provavelmente, nele, fez com que ele... Olha que interessante, eu não sabia. Falhar, olha que loucura. Eu vou te falar o perfil dele, vamos ver se tem a ver com os perfis. É bom isso aqui pra gente entender, ó, o perfil dele. Um cara extremamente generoso, o coração, quando ele estava bom, assim, o coração parece que assim... Nossa, o coração dele parece que assim, tudo... super prestativo e tudo, atencioso. Parecia um anjo. Mas,
quando ele ativa, Quando ele ativa, vira você outra usou a palavra pessoa. exatamente. O olho fica diferente. Você olha nele e você não o reconhece. A fisionomia muda. É assim mesmo. Você fala, cara, assim. não é a mesma pessoa. É isso. É exatamente isso. Que coisa. E a gente brinca ali no grupo, né? Eu tenho muitos bipolares, né? Nós somos 350, né? 350? Não que eu não sou bipolar, né? Mas existem os familiares de bipolares, existem os apoiadores dos bipolares, que também estão lá dentro, e existem os bipolares. Nós somos 350 hoje no grupo. E todo mundo quer entender. Isso é muito bonito. Né? É muito bonito quando eles querem entender sobre aquilo dali. E a gente brinca que o ideal seria que os bipolares trabalhassem com bipolares. E eu estou agora abrindo uma clínica virtual de psiquiatria, né? Onde eu vou colocar psiquiatras e psicólogos para atender para mim. Está em construção essa clínica, mesmo que virtual, a gente precisa construir. E a minha ideia é que no meu trabalho, pelo menos 90% dos trabalhadores sejam bipolares. Que legal! Porque eles vão saber exatamente o que o outro está sentindo. E na própria sala de espera virtual, nas próprias marcações de consulta, já vai haver ali um tratamento. Que eu vou treinar esses bipolares para isso. Né? Então, eu vejo no meu grupo ali pessoas com grande potencial para isso. E pessoas que não se adequam ao trabalho tradicional. Entendi. Eles têm dificuldade daquela cobrança. Você imagina para um bipolar em crise ou em depressão. Né? Que em depressão o cérebro dele nem raciocina, nem pensa. Pior ainda. Você imagina ele tendo que entregar, fazer uma entrega de um BI, fazer uma entrega de um produto. É impossível. É impossível. Ele não consegue naquele momento. Caramba. Né? Então, ele precisa ser preparado para isso. Claro que ele bem treinado. Tem que ir né? devagar. A gente vê como ele precisa de mais tempo. Ele traz muito vitimismo, ele traz muito sofrimento, e muita história de abandono, muita história de abuso. As histórias são muito pesadas. Então, as pessoas medicam, mas não tratam. O remédio controla, mas não resolve. Eu gosto de uma frase... Remédio remedia, né? Tem um cara que eu sou apaixonada, que é o Manuel Vicente, né? Ele é um psiquiatra e ele tem essa visão que eu gosto de ter, que é a visão comportamental. E ele tem uma frase que eu amo, que é: o tratamento não termina no comprimido. Ele apenas começa. Porque a partir dali, você precisa começar a trabalhar o comportamento. Você precisa trabalhar o estilo de vida. Porque o bipolar, ele é uma pessoa com hábito noturno. Só que isso... Só que isso estimula a fase ativa. Entendi. Então você, apesar dele ser um cara de hábito noturno, você tem que transformar ele numa pessoa diurna. Olha que loucura. Então, se ele não tiver muito enfronhado e com muita disposição, tem que tirar ele daquele meio. Daquele coisa, ele tem que mudar. E a família que está junto com ele tem que entender esse sistema. E eu senti uma coisa agora falando aqui, a gente tem que seguir, né? Quando vem, né? Eu lembrei que ele chegou a ficar internado algumas vezes. Principalmente no começo. Ele tinha surtos e era internado por causa da droga, né? Então ficava em clínicas e tal. Uma vez eu fui na clínica para tentar. E ele tentou me convencer à época, eu e um outro amigo que estava lá, um professor, que ele não precisava ficar lá, que ele estava bem. E a gente não tinha... Não, muito. E eu fiquei extremamente emocionado à época e falei, cara, tem que tirar, mas era da família. Eu falei, não, a família tem que ter prioridade nisso. Só que depois eu lembrei de algumas coisas. Depois ele saiu, voltou. Nessa vez que ele foi justamente a vez que ele ia para o campeonato. Ele surtou a ponto de não ir para o campeonato e ficou internado e a família não falava. Depois a gente acabou descobrindo. Eu tentei ajudar no que era possível. Nem lembro qual cidade que foi, mas foi fora de São Paulo e eu fui lá visitar. Aí na segunda vez, ele já era líder lá dentro, ajudava todo mundo, era o que cuidava, que ajudava os outros. Eu falei, nossa, que maravilha, estava lá já um períodozinho, já era o que controlava tudo. Eu falei, glória a Deus, vai dar tudo certo, né? E depois saiu... Sabe dele hoje? Não, eu vou falar o nome dele aqui, se alguém conhecer o nome dele é Sérgio, não vou falar o sobrenome, né? Sérgio, casado com a Deise, na época tinha 2 filhinhos, mas a idade, o que me veio à cabeça também, ele devia na época ter 28, então talvez é o que você falou, ainda não estava totalmente formado também. Exatamente isso. E aí
E aí perdi o contato, porque depois eles mudaram de cidade por causa dessas questões, né? Sabe que isso gera um problema sério, né? Na comunidade, por causa dessa questão de drogas, tudo. E perdi o contato. Mas, Sérgio, se por acaso aparecer, né? Na verdade não é Sérgio, é Serginho. Se você tiver aí faz seguindo, contato, porque aí a gente tem que entrar em contato aqui com a doutora. Porque, assim, com certeza ele vai te ajudar. Que bom saber. Vem, Sérgio, vem que a gente consegue ajudar você e principalmente a sua esposa. Principalmente e os a filhos, sua esposa. Filhos lindos. Você sabe que eu escrevi filhos um e-book? lindos. Eu escrevi um e-book para... Eu escrevi para uma pessoa especial. Também não vou falar quem é, mas não vou falar quem é a pessoa, mas vou dizer que o nome dela é Bianca. E tem esse quadro, sabe? Então, o marido é bipolar, e ela sofre muito com isso, e tem uma filhinha. E eu escrevi um e-book onde a pessoa conta para o filho o que é ser bipolar e que não tem nada a ver com o amor que o pai sente. Então, quando o sol brilha, que é a mania, quando entra o tempo nublado, que é a depressão, como a criança lidar com aquilo dali, como ela pedir ajuda a Deus nesse momento. Porque a criança, presta atenção nisso, a criança não sabe o que está acontecendo e ela não tem entendimento para entender o que está acontecendo. Que legal isso que vocês dizem. Então, ela bota tudo aquilo dentro daquela cabeça. Quem vai ser essa criança? Um bipolar. Ele vai ativar. Se você não der a essa criança um ambiente mais saudável, ou pelo menos um acolhimento a essa criança para que ela entenda, meu pai ali não é meu pai, ali é a bipolaridade atuando no meu pai, o meu pai é aquele que me ama, o meu pai é aquele que brinca comigo, aquele é o meu pai, ela vai crescer totalmente traumatizada. Porque as crianças, elas interpretam as brigas como se elas fossem as culpadas. Então, ela traz a culpa da briga para ela, entendeu? Então, é muito importante que seja explicado, porque às vezes as pessoas tentam tampar o sol com a peneira, né? Não, a gente não tá brigando, não, a gente se ama. E aí criam aquelas pessoas. Às vezes é um bipolar mais agressivo, que bate na esposa, e depois tá amando. E o que a criança interpreta? Ela traz aquela de que isso é normal. Amor é aquele que bate. E ela vai aceitar casar com o cara que vai bater nela. Que loucura, hein? Então, como as consequências podem ser desastrosas e dolorosas só pela falta de conhecimento. Não é sobre ter ou não o problema, é falta de conhecimento. Você falou uma coisa que eu adorei agora. Gente, olha que bonito que ela falou. Ela me fez enxergar, e você eu acho que deveria enxergar assim também, que há uma separação na pessoa e na bipolaridade. Quando a pessoa está envolvida por esse momento, não é a pessoa. É a bipolaridade. Ela foi tomada. É como se ela tivesse sido possuída pela bipolaridade. Então, a gente precisa desconectar este momento de estresse, de tensão, de quem ela é. E a hora que ela voltar, porque naquela hora provavelmente você não vai conseguir ajudar, porque aquela hora ela precisa de um tempo, talvez, eu não sei ainda. E muitas das vezes a função da família é se afastar? É isso que eu ia falar. Olhar de longe. Deixa ela lá, mas a hora que ela voltar, você precisa acolher e entender e dissociar o seu pai, o seu irmão, o seu filho, o seu marido, sua esposa, daquela condição de bipolaridade. Né? Que legal isso que você falou. Você quer ver um caso bem característico disso? Muito bom, gostei. Lembra aquela história da mulher que transa com o mendigo no carro? Lembro. Você lembra que o marido acolhe e desaparece com ela? Verdade. Deu um baita bafafá, um buta rolo. Não foi? Né? Foi. Mas ninguém mais ouviu falar dela. Não. O mendigo cresceu, ficou famoso. Na época ficou. Já sumiu, né? E o marido tirou ela do circuito. Esse cara era um cara que eu queria muito conhecer. Ela é o caso com dela. certeza, eu posso te dizer quase com certeza absoluta que esta mulher estava num sofrimento de alma gigante, num surto psicótico, onde ela viu Jesus. Ela viu Jesus naquele homem. Porque ela estava surtada. E o marido dela, ou seja, não era ela, deve saber que ela tem bipolaridade, deve ter entendido que ela estava num surto, acolheu, levou. E tá tudo bem. E é muito importante isso, gente, porque às vezes quem trai não é o marido, não é a esposa. É a bipolaridade. E isso acontece. Não, achei o paciente que não tem a noção e deixa se envolver pela bipolaridade, vamos falar assim, ele vai acabar traindo. A gente tem lá no grupo várias pessoas que traem, várias pessoas promíscuas que traem e se assumem dessa forma,
Como a gente tem aquelas pessoas que falam, eu tive o desejo, eu estava hipersexual, mas eu consegui controlar. Olha. Então, quando eu vejo que um consegue e o outro não consegue, o problema não está na doença. Sim. O problema está o quê? No entendimento. O problema está no comportamento. Sim. O problema está no temperamento. E é isso aqui que a gente tem que olhar. Sim. Porque a bipolaridade é fácil, você medica e você estabiliza. Só que tem isso aqui, ó, que precisa ser resolvido. E eles não conseguem diferenciar. Eu tive uma paciente lá do grupo que foi muito legal. Eu estava embarcando para Israel e entrou a mensagem do grupo dela assim: eu queria vir aqui me despedir de vocês porque eu vou me suicidar. E aquilo me deu um desespero, porque eu não podia ajudar aquela pessoa naquela hora, porque eu estava embarcando e eu precisava de tempo, e eu estava naquela loucura de despachar mala, aquela coisa toda. Eu mandei uma mensagem para ela assim: meu amor, eu vou te pedir um favor, faz por mim. Eu falei para ela: faz por mim. Porque se você não fizer por mim, quem vai entrar num quadro grave sou eu na volta. Não se mata. Parece que é impossível, né? Falei: não se mata, me dá uma chance. Eu vou voltar de Israel daqui a 12 dias. Eu vou voltar dessa viagem daqui a 12 dias. E eu vou te dar 4 atendimentos. E eu vou te ajudar. Confia em mim e me espera. Nesse momento, a pessoa se agarra numa possibilidade. Porque quem quer suicídio, ele não quer mais se matar. Não quer. Ele só quer acabar com a dor. Ele quer acabar com aquilo que ele não consegue dar conta. Suportar. E falta para ele uma mão, né? E aí no meu e-book você vai ver que é uma mão que segura a outra mão, você não está sozinho. Legal. Então foi isso que eu fiz com ela. Eu abracei ela nesse momento e falei para ela: você não está sozinha, eu vou voltar e vou te atender. Essa menina hoje está trabalhando. Essa menina hoje leva alegria para dentro do grupo. Essa menina hoje entendeu o problema que ela tinha com a mãe e está tentando resolver. Essa menina hoje, ela é de um sorriso. E o primeiro dia que eu olhei a ela tinha uma fechada. Eu falei isso, eu posso falar aqui claramente, porque eu falei para ela. Ela era feia, ela era sisuda, ela era fechada. Ela hoje é linda, ela tem um sorriso brilhante. Glória a Deus. Ela tá sempre maquiada, arrumada, sabe? Que eu falei pra ela: se cuida e mostra pro... porque fulano me olhou com cara feia quando eu cheguei na igreja. Eu falei: amor, olha bem pra ele e vê se ele só não é feio mesmo. Porque de repente ele é feio mesmo. E a cara que ele te olhou foi até de inveja. E você interpretou como se ele estivesse te criticando. Não traga o sofrimento do outro pra você. E eu falo muito isso pra eles. Às vezes as pessoas se colocam de uma forma pra você que você acha que o problema tá em você. Não tá. Não. 90% o problema tá nele. O problema tá nele. E outra fala, eu gosto muito de falar isso, Emerson, que isso vale pra gente, tá? Vale pra vida da gente. Se eu olhar pra você e eu não for com a tua cara, e eu bater de frente com você, e eu tinha muito isso: não fui com a cara dele, eu não fui com a cara dele. Hoje eu olho pra essa questão que eu não gostei em você. Você procura em você. E fala assim: o que eu tenho disso em mim que tá me bloqueando? Que tá me incomodando, entendeu? Então eu quero... Eu olho em você um defeito e falo: cara, esse defeito tá em mim. Então, aí eu só enxerga o que a gente... Primeiro que eu fico um pouco mais condescendente com você, eu fico mais fofa, porque eu passo a entender que eu tenho o mesmo problema. Depois eu tento resolver aquilo em mim. Que legal. Entendeu? Então é uma coisa que... E o bipolar traz pra ele. E a gente acaba trazendo, né? Às vezes, fulano não gostou de mim, fulano, né? Então a gente acaba trazendo. E na verdade, eu acho que é essa visão que as pessoas têm que ter. Ou às vezes a pessoa só é feia mesmo, né? Coitada, não consegue rir porque ela é infeliz, está de mal com a vida, ela é feia, ela te olha feia mal com o problema dele e você fala: ela olhou feio pra mim. Que coisa. Amiga, adorei, eu queria ficar mais tempo com você. Mas a gente tem vai uma sequência, vamos ter que marcar vezes. outra, porque de verdade, não deu pra falar tudo que eu queria. Não, tem muita coisa também que eu quero muito legal. Falar. Adorei demais, Sandra. Eu acho que, assim, cara, 4% é muita gente. Então, e pensa assim, o seguinte: cada 4% desse... Não, tem a família em redor. Tem no mínimo 2. No mínimo. Então a gente vai para mais. 16%. Então a gente chega a quase 20% da população. É muita gente que precisa de ajuda. Então, muito bonito o seu trabalho. Fico muito contente de estar aqui com você. Quero entender mais para também levar para o meu meio conhecimentos relacionados com essa área, porque eu acho super importante. Live, o que você quiser convidar, eu tô aí. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que você faça suas considerações finais, mas lá para aquela câmera. Deixa claro para eles, ou melhor, fala o que você Posso quiser. Posso fazer duas?
à vontade. Eu vou fazer uma para você que é bipolar. A primeira consideração que eu vou fazer é para você que é bipolar. Então, tenha mais paixão por você. Se enxergue de uma forma mais carinhosa. Veja que nem tudo que acontece na sua vida é sobre a bipolaridade. Tenta se colocar em duas situações. Tem a bipolaridade e tem você, Maria, Ana, João, Joaquim, né? E tenta tratar isso aqui, porque na hora que você conseguir tratar isso daqui e melhorar sono, alimentação, exercício físico, a parte espiritual, fica só isso daqui. Isso aqui a gente consegue medicar. Um bom médico especializado em transtorno de humor, e aí você pode me perguntar, porque eu estou dentro da maior pós em especialização em transtorno bipolar do Brasil, e eu tenho acesso aos melhores, então me pergunta que eu te indico quem te ajuda com isso. Agora, isso daqui, vamos trabalhar junto. Vem para a comunidade. E aí, o segundo assunto que eu queria falar é para o familiar. Pra família. Não olhe ele como uma pessoa bipolar. Olhe ele como o amor da sua vida. Seja seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu amigo, seu primo. Tenha um pouco mais de carinho e compaixão. Nem tudo que ele faz é porque ele quer, ou melhor, praticamente tudo que ele faz não é porque ele quer. Ele é um ser que sofre demais. Ele é um ser que precisa de acolhimento. Ele é um ser que precisa de um olhar mais carinhoso. Claro que a gente vai ter as pessoas que se usam da bipolaridade e acabam se tornando vítimas e usando a bipolaridade para conquistar coisa. Mas não vamos olhar dessa forma a princípio. Vamos ajudar, vamos aprender. Compra lá o meu e-book que está vendendo, que explica tudo isso para você. Vem para a comunidade, aprende um pouco mais sobre bipolaridade, porque o conhecimento salva vidas. E se a gente levar esse conhecimento, como eu falo, aos 4 cantos do mundo, com certeza o bipolar vai ser muito mais feliz. Que legal, Sandra. Adorei esse conhecimento. Gostaram, pessoal? Bom demais, né? Eu tenho certeza. Se são 4%, e se a gente aumentar para a família, a gente vai alterar isso. De 4 a 6, né? Então, de 4 a 6. Multiplica isso por 3, por 4. Chega a quase 20%. Quase 20%. É muita gente. Então, difícil algum de vocês em não ter tido contato com alguém que tem e você nem saber do que se tratava. Então, vamos seguir @Sandra Ciraldo. É isso? Isso. @Sandra Ciraldo. Cara, adorei. Ela abriu mão da área da medicina. Não foi fácil, não. Não foi fácil. De uma vida, né? Quantos anos? Foram 33 anos. E assim, eu idade posso de te dizer... Cristo. Olha, Idade de nunca Cristo. tinha pensado Por isso nisso. parou na hora certa. Nunca tinha pensado Olha, nisso, meu Deus. Idade de Cristo, ela parou por quê? Por causa de um propósito na vida dela. E para mim é muito claro, quando a gente vê nos olhos dela, esse é o propósito dela. Ela está assim, com muito Emerson, amor fazendo e isso, assim, é muito claro. foi muito difícil eu largar a minha profissão e fazer essa transição, porque esse hospital era um hospital familiar. Eu nasci, eu cresci, eu brincava de pique-esconde na cozinha, dentro do freezer, Então, do frigorífico do hospital. Então, além da paixão, eu fui muito bem sucedida, eu posso falar assim. Eu tive muito reconhecimento no lugar onde eu trabalhava. Então, eu era uma pessoa bem sucedida profissionalmente, bem sucedida financeiramente, mas num dado momento da minha vida, eu comecei a me sentir incompleta. E aí eu passei por uma série, foram 5 anos de muita aprovação na minha vida, até que um dia veio o estalo e eu falei, eu já estou entendendo, Deus. Tocou o coração. Eu já estou indo. Não tem jeito. Então, olha, que glória a Deus. Eu vou marcar outro com ela, que eu sei que ficou... Nossa, tem muita coisa. É muito bom. A gente nem falou da sua vida, nem de nada. A próxima eu quero falar mais isso. É que o assunto foi tão gostoso e a gente vê que pode ajudar tanta gente que a gente não conseguiu sair. Não, e se me deixar aqui falando, a gente fazer uma imersão de 3 dias, aqui vai ser igual o IP do Pablo. Eu vou ficar lá até 1h da manhã, 2h da manhã, porque falando disso eu tenho energia sem fim. Então, bom demais. Então, você vê como que é proposta. Você lembra no começo que a gente estava aqui com ele estava com... E eu tentando explicar para ele que é isso, só porque ele não encontrou ainda. Porque quando encontra, é isso aqui. Esse sorriso, é isso assim, aqui. gente, então, quando a gente encontra. Então, rapaz, adorei. Qualquer dúvida, entra lá. Serginho, se por acaso, de alguma forma, você conseguir se conectar, cara, vem aí. Quem sabe hoje a gente pode começar a te ajudar. Às vezes a gente só precisa disso, de uma ajuda de quem realmente quer. Vocês conseguem sentir que ela só quer ajudar? É só isso que ela quer? É só isso. Ela só quer
fazer essas pessoas serem quem elas são, que são pessoas normais. Eles são que pessoas amorosas, não, eu te doces, falei, ele era assim. eles são maravilhosos. Na hora que ele tá, parece um anjo. Então, a gente precisa o quê? Estimular esse lado bom e o outro tratar com o que tiver que tratar e tá tudo bem. Então, ó, que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo Mestre Talks. Que Deus abençoe cada um de nós. Obrigada, Obrigado, eu Emerson. adorei. Foi um prazer estar aqui com você. Nossa, adorei.